Primeiro dia de aula em Ouro Preto, eu fui levar minha filha aos 7 anos numa escola e teve a aula inaugural e a diretora fez o discurso inaugural assim: bem-vindos, abre aspas, as crianças são como uma página em branco onde devemos escrever um belo livro, fecha aspas. Falei, meu Deus, não deixa eu ir embora, onde é que é a porta de saída? Se uma diretora de escola considera uma criança de 7 anos uma página em branco, ela não entende nada de menino, né? Será que é possível a gente criar essa escola, uma escola desse tipo, que seja uma escola alegre, prazerosa? Ou a escola tem que ser o serviço militar obrigatório aos 7 anos? Agora passou por 6. Né? O sistema educacional dominante no mundo não vende um produto que o cliente não quer receber e não pergunta a opinião do cliente se ele gostou. E o cliente é a criança. Então como é que se constata que a educação é um fracasso, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo? Pela taxa de evasão. Né? Se for pegar a taxa de acesso, é muito boa no Brasil hoje. É prova no fim do mês, aquele conteúdo, nossa, tabela periódica, por exemplo. Caraca, a troco de quê? O que os educadores dizem dentro das escolas? Do ensino fundamental ao médio, eles dizem assim: pequenininho, regra; grande, lição. Pequenininho, regra; grande, lição. Você consegue uma pessoa lidar com 15, 20, 30. Esse é o modelo industrial. É uma equação simples. É um educador vivendo todo o seu espaço de angústia, de desejo, de medo, de segurança, de vontade, de insegurança, sendo responsabilizado por uma instituição para realizar um espaço de aprendizagem com um grupo de 40 crianças. Como é que ele lida com isso? Essa coisa do currículo, a gente só se importar com a parte cognitiva, né? A gente sabe que o humano, ele tem várias outras dimensões, ele tem a questão emocional que, comanda pra caramba a vida da gente, né? Se a gente for parar pra pensar assim, quanto tempo que a gente gasta da vida, assim, lidando com as nossas emoções e com as consequências das nossas emoções. Você consegue gerenciar a sua raiva? O que você faz quando você está com raiva? O que você bate nas pessoas? A escola tem que lidar com esse tipo de coisa. Esse negócio de falar que você tem que sofrer para aprender, isso é coisa de Santo Agostinho. O problema lá da Idade Média dele. Né? Você pode aprender prazerosamente. Né? E se a escola quiser, ela pode ser um lugar alegre, prazeroso, bom, agradável. Será que um dia nós vamos conseguir criar uma escola tão boa, mas tão boa, tão alegre, tão prazerosa, que os alunos, os professores, os funcionários exijam aulas aos sábados, domingos e feriados? Esse é um desafio para nós e para todos nós. Né? Essa escola ainda não existe, né? Que eu saiba, não. Pelo menos eu, quando estava nas outras escolas, me sentia muito presa dentro de uma sala de aula. E aqui não, aqui você pode vir aqui, sentar aqui, fazer uma lição do livro, ou até mesmo com um colega. Se a gente tiver dúvida naquela lição que a gente quer fazer, a gente levanta a mão, o professor vem. Fala, o que você precisa de ajuda? A gente fala, a gente precisa de ajuda na interpretação de texto, que eu não consigo escrever isso, não consigo entender aquilo, tal. Aí o professor vai lá e ele explica pra gente, ele não vai, pensa um pouco. Aí você fala,
Você pode estudar assim sozinha ou com alguém se você quiser. Aí, diferente das outras escolas que é obrigado a ficar dentro da sala e não pode sair só na hora do recreio. Aqui não. Ontem eu escolhi ficar na sala de aula porque aquilo lá era um trabalho meu e eu estava terminando ele. E ali estava bem silencioso e adequado para mim pensar melhor no que eu ia fazer. Aqui a gente faz pesquisas e trabalhos, aí a gente vai para um tutor, fala, olha o que eu aprendi, aí a gente aprende com o tutor também. E hoje em dia, com a internet, eu aperto um botão e vou pegar o melhor professor da França, o melhor professor do Brasil para me dar aula. Agora, quando ele é realmente um educador, que ele para uma aula para escutar um aluno, que ele realmente invente, reinvente, aí sim, ele está fazendo o papel dele, de educador. Porque educação não vai só em livro, né? Vai desde como escova dente, desde se está comendo, vê se está com dor, vê se enxerga. Tem tudo isso para ver antes de qualquer início de aula, né? É muito difícil para esse professor trabalhar. Para ele poder ser um educador, realmente ele tem que estar livre, tem que estar autônomo, ele tem que estar lendo livro, indo no teatro, no cinema. Cadê? Cadê grana? Cadê tempo? Eu cheguei aqui nessa escola, era uma escola exatamente, apesar de tudo isso, de ter essa comunidade, era uma escola exatamente igual a todas as outras escolas da rede, né? Mas, enfim, era uma escola cheia de grade, era uma escola toda cinza, e a gente foi meio que acabando com essas coisas. E eu me lembro que o dia que eu tirei a grade, eu fiquei com muito medo, porque eu não passei pelo conselho de escola, eu simplesmente, porque assim, eu ia no recreio e eu via aquelas crianças penduradas na grade, se balançando pra lá e pra cá. Tinha um sinal que era um sinal de fábrica, horroroso. Eu fui tirando tudo. Daí quando eu tirei a grade, eu fui pro recreio e uma menina disse pra mim assim, diretora, ainda bem que a senhora tirou a grade, porque a gente não é louco nem bandido pra ficar preso. A escola como ela existe, ela com esse formato que normalmente é o da aula, da série, da turma, do horário padrão, etc. Ela é uma invenção recente. Portanto, isso prova que a escola mudou. É uma invenção que vem do século XVIII, XIX, com as intenções iluministas, que no Brasil vem com a segmentação cartesiana e o positivismo, mas mais distante ainda com a influência dos jesuítas, não é? Quando se diz que a escola não mudou, é porque ela deixou de fazer sentido enquanto construção social que sobrevive e que provoca milhões de analfabetos, não é? E que provoca muita infelicidade e muito desperdício de gente. Essa escola não mudou por uma razão. É que ela hoje não tem qualquer suporte nem de bom senso, quanto mais de ciência. Educação é muito mais do que acontece numa sala de aula. A educação é uma invenção humana para transmitir o humano, né? Uma forma de transmitir o humano entre as gerações. Meninos pequenos, grandes, não importa. Ela é assim, ó, não, ela não é pintada não, já, ela só tem uma hastezinha aqui, tá vendo, ó, ao lado. Certo? 1, 2, 3, 4. Só que ela soa durante 1, 2 só. 1, 2, parou. Certo? Essa nota chama semibreve. Por enquanto não importa muito o nome. Depois a gente vai te falar do nome dela. Tipo assim, pra mim, mudou muito a forma de... Porque antigamente era, tipo, o professor no quadro explicando pra gente a matéria. Agora, tipo assim, a gente que tem que ir estudar, procurar, fazer acontecer, saber de tudo. O professor, tipo assim, ajuda numa coisa ou outra que não tá dando mesmo pra você aprender ali. Aqui eu sempre digo que não foram só as paredes que caíram, porque os nossos espaços, a nossa sala de aula são espaços de aprendizagem. Mas não foi só isso, é uma mudança total de paradigma. Você tem famílias que são formadas por 6 alunos e cada 3 famílias você tem um time.
Só que essas famílias, elas foram construídas e montadas com todos os anos de aprendizagem. Então eu tenho alunos, nos times eu tenho alunos de 7º ano, 8º ano e 9º ano. Ele deixa de ser professor e passa a ser professor mentor. Quer dizer, como a palavra mesmo diz, né? Ele é o cara que vai mediar essa aprendizagem do aluno. Então é uma quebra total de paradigmas. Começando a me acostumar agora, no começo do ano eu odiei a ideia. Eu odiei, não gostei. Porque eu pensei que eu não ia aprender nada. Tipo assim, qualquer coisa que eu não sabia, eu começava a chorar, cheio de raiva. Aí eu, professor, não tô aprendendo que não sei o que. Ele, calma, você vai se acostumar. Porque, tipo assim, a gente ficou uns, sei lá, 8, 10 anos, sei lá, da nossa vida estudando de um jeito, só o professor lá. Aí do nada mudou. Aí tem que se acostumar aos poucos, eu acho isso. Porque ficar, sei lá, do nada, tô gostando. Não, eu vou me acostumando aos poucos, com certeza. Ainda está em transição. A criança pega tudo muito rápido. Para eles é impressionante a facilidade que eles têm de se adaptar às novidades. Eu acredito que os adultos, os professores, têm uma dificuldade um pouquinho maior. Mas o método é outro paradigma, é outra forma de olhar a relação ensino-aprendizagem. A gente precisa ajudar esse aluno a se transformar num novo estudante, que é um estudante que tem interesse, que quer aprender, que quer buscar o conhecimento, que quer ir além. Aí a gente pode discutir com o grupo, mas quando a gente estava em fileira, você tentava falar com a pessoa da frente estava mais entretida no caderno do que em você. Aí tava lá, cueca, pô, deixa eu copiar em paz. A gente, em família, no começo mesmo, desse ano mesmo, era só 9º ano, aí só 7º ano. Aí, tipo assim, eu me acostumei só a trabalhar com 9º ano, né, tá? Aí, tipo, do nada mudou. Agora é 7º ano, eu sou a única do 9º ano na minha família. E 8º ano e 7º ano. Aí, tipo assim, algumas coisas que eles não sabem, a maioria das coisas eles perguntam pra mim, quase tudo, assim. Aí eu falei, caraca, professor, eu vou deixar de fazer meu trabalho pra ensinar pra eles. Aí o professor falou, você ensinando, você aprende 2 vezes mais. Aí, tipo assim, eu fui me acostumando com isso. Aí agora eu ajudo tudo que eles pedem. A maioria das coisas, tudo eles pedem pra mim. Aí, alguma coisa que eu não quero explicar, eu falo, vai nesse lugar que você vai encontrar a resposta, pá. Sim. Porque a gente sabe que muita gente que mora em comunidades tem vergonha de morar na comunidade. Tem muitas empresas que não contratam se o endereço for de comunidade. Então, se eu começo a estar trabalhando com esse aluno de 12, 13, 14 anos, que ele tem coisa legal sim dentro da comunidade dele, que aquilo ali pode ser valorizado sim, ele começa a crescer, a se tornar um adulto cidadão. E aí eu queria montar algo assim, por exemplo, eu sei fazer fuxico, né? Eu sou uma mãe de aluno e sei fazer fuxico. Então a gente vai abrir oficinas de fuxico. Pra quê? Pra que aquela mãe que está desempregada, ou aquela mãe que não pode sair porque o filho é pequeno, é doente, que ela também possa ganhar um dinheiro. E por um outro lado, pelo um outro olhar, aquele aluno que acha que a mãe dele faz fuxico e não é nada, que ele comece a ver a mãe com outro olhar, que ele consiga valorizar tudo aquilo que ele tem, que ele acha que não é nada. Né? Que ele se valorize como ser humano. E o professor Antônio Carlos Gomes da Costa insistia que alguma hora a gente vai ter que ter uma pedagogia bossa nova, que ele chamava, né? Ou seja, a gente precisa, dentro do processo de educação, trazer o que a gente tem de mais forte, os brasileiros, né? Que é a criatividade, que é a ginga, essa coisa com a cultura muito forte, essa coisa com a diversidade, de ter que ser criativo para resolver problema. Pô, olha, vai numa dessas favelas aí que você vê como é que o nego não tem que ser criativo para poder resolver os problemas que eles têm, né? Só que a gente não traz isso para o processo formal de educação, né? Vídeos para mostrar qual que era a expectativa que a pessoa queria com esse cargo que ela estava propondo. Passar em todos os salões também. A gente pegou e teve uma votação. No computador tinha as fotos de cada pessoa com os nomes e
as pessoas foram clicando e vendo quem queria. O Braz tem a equipe dele, ele respeita a equipe dele. Eu tenho uma equipe que é da Secretaria do Esporte, tem 22 pessoas, e eu falei, eu não tô aqui pra mandar vocês, eu tô aqui pra gente trabalhar juntos. Agora, se não quer trabalhar, pode sair, que eu não vou sentir sua falta. Na medida que as pessoas tentam se unir para buscar a solução, eles criam também os conflitos e contradições, e esses conflitos, essas contradições, quando se fala em construção da democracia, eles são bem-vindos. As escolhas que a gente faz não é só pra gente, acho que é pra escola inteira, como os políticos lá de fora, sabe? Mais ou menos, porque às vezes eles pensam um pouco só neles, só que aqui a gente pensa mais nos outros do que nós mesmos, a gente pensa no próximo. E aí as pessoas perguntam assim, qual que é o ponto forte do projeto? Eu falo, trabalho em equipe. Qual que é o ponto fraco? O trabalho em equipe. O trabalho em equipe é o ponto forte, porque essa é uma competência que quem não desenvolve ela hoje não tem condição de ser feliz. Por outro lado, nós vivemos numa sociedade capitalista que prima pelo individualismo, e as pessoas têm uma dificuldade muito grande de compor equipe. E na questão pedagógica está posta neste projeto que não é só na escola que se aprende. Tudo que a gente fez até agora, a gente não pensou só na gente. A gente pensou nos próximos, os que vão entrar e os que estão vindo e os que estão saindo, que é a gente, entendeu? Que, assim, pra mim eu vou ficar muito contente, porque quando eu sair daqui eu vou falar, nossa, eu vou voltar aqui pra visitar, eu vou falar, nossa, olha o que a gente fez, o que a gente fez e ainda continua, né? Agora isso ainda é muito incipiente, mas a gente pensa, imagina que dentro de 1 ano e meio, 2 anos, essa escola terá dado um grande salto, e na questão da relação aluno-aluno, né, alunos-professores, quem vai ter o maior poder para elaborar as regras serão os próprios alunos. Às vezes nem sempre o Braz pode estar aqui na escola. E não é só ele que pode resolver esses problemas. A gente está percebendo com esse prefeito que a gente tem a capacidade de resolver entre a gente, entre os próprios alunos. Que a gente não precisa de algo mais, um professor, o diretor da escola, uma coordenadora para resolver alguns problemas. Alguns problemas a gente mesmo pode resolver. Bom, eu tava andando, aí ela me achou. Ela pegou e falou assim, Laísa, como ninguém me escuta, você, por favor, dá pra você me escutar? Foi assim, essas meninas falaram, uma falou que eu enforquei e veio os meninos também me azucrinar. Aí a tia me levou pro canto, passou a mão no meu cabelo e falou que eu tava errada, tudo. Aí eu me irritei, saí, aí eu procurei a Laísa, porque achei que era melhor, porque ela é da comissão, eu sei que ela vai me ouvir e vai falar o que é certo. Conversei com ela e ela me deu uma flor, eu acabei me acalmando, aí a gente foi andando e conversando e assim foi. Eu falei umas coisas boas pra ela lembrar, pra ela se acalmar. Campos Sales não vai ajudar a nascer um novo ser, seja ele aluno ou professor, sem a gente estar fazendo nascer um novo ser na sociedade. Não muda, a escola sozinha não muda. Agora, o que essa escola fez ao longo do tempo foi que ela não reproduziu a violência que está na sociedade. Muito pelo contrário, ela combateu. Porque a educação não se faz para a cidadania, faz na cidadania, no exercício da liberdade responsável. Perceber o que somos, onde estamos, para onde vamos, com o outro. Aí é que está a grande questão. Substituir o para, que a filosofia para crianças, herança de Lippmann, é muito para, está tudo preparado para a aula de filosofia de crianças. Já não queremos aula. Nós queremos que a todo momento todos se manifestem na sua incompletude, porque é disso que se trata, e na sua incompletude, deparando com problemas, conflitos, um com o outro, aprenda, mediado pelo mundo e por um educador, a ser e a conviver.